Bate palma aí, galera. Começou mais um Pode Pá. Vambora! Vambora. Gostei do ânimo, hein? Ninguém tava esperando. Sejam bem-vindos a mais um Pode Pá, rapaziada. Hoje um episódio muito foda, muito especial, que eu também amo fazer episódios assim. Você tá bem, gordinho? Eu tô ótimo. Quinta-feira maravilhosa. Eu quero uma salva de palmas pra ele. O cara que ajuda a desvendar os crimes do nosso Brasil. O Sherlock Holmes brasileiro. O... David Copperfield brasileiro. O inspetor Bugiganga brasileiro. Estamos inventando. Ó, o perito criminal Ricardo Salada, uma salva de palmas aí. O cara que já foi 37 podcasts também nessa live. Opa, Como é que você tá, meu irmão? muito bem, Sério? sério. Pegou um transitinho pra vir hoje? Não, até fez suave. Né? Uma hora e tanto, não é suave, uma hora não. só mas eu demoro sempre 2 pra ir trabalhar, hoje foi só 1 hora e pouco. Meu Deus, todo dia você demora 2? É quando eu vou trabalhar, 2 horas. Entendi. Ué, e quando que o perito criminal trabalha só quando tem um crime? Ou ele fica lá batendo... Eu não sei, tá? Você leigo agora. Ele fica batendo ponto na delegacia. Não, existe a base onde fica a equipe, Só, É. os peritos. só os peritos, e vamos dizer, não tem local, tá fazendo laudo, né? Tem que laudear, tem que fazer os laudos. O laudo é tipo, você É, vai documentar tudo. Você tem que descrever tudo o que aconteceu, fazer as conclusões que tem que ser feitas. A gente tem que, o que é divulgado, o que chama mais atenção, seriam os crimes contra a vida, Sim. né? Que é o que, Assassinatos. agora, vamos dizer, existem os crimes de trânsito, acidentes, roubo, arrombamento, que são, vamos dizer, crimes, até pericialmente, né? Falando, seriam crimes mais, locais mais suaves de serem realizados, né? Mas esse mesmo que o pessoal de crime de trânsito, eles pegam uns abacaxi, pegam um acidente, morreu 20, entende? Nossa. Uma batida de ônibus, vê aquele... E nesses casos é até pior, porque o corpo está despedaçado. Um núcleo que eles têm 2 equipes para atender a capital de São Paulo. Aí você tem um DHPP, que trabalha só em homicídios de autoria desconhecida e a resistência quando tem a morte. Né? O policial com ladrão, o policial matou o ladrão. Então tem a morte, tem o DHPP, hoje já tem isso aí. Aí depois tem a engenharia, tem internamente tem a química, laboratório de DNA, física, química, balística. Que isso, Né? cara. Então tem todo um... Também não só o pessoal de rua, né? Vamos colocar assim, mas também tem o staff todo de peritos que trabalham internamente dentro dos laboratórios. Porque, vamos dizer, eu faço uma coleta de uma amostra de sangue. Não sou eu que vou analisar. Então eu caminho isso para o laboratório que vai analisar, vamos dizer, laboratório, vamos dizer, de DNA. Se é sangue humano e me fazer a extração do DNA. Mas e essas séries não aumentaram o vault de vocês? Tipo, porra, agora a gente tá mais respeitado, agora a gente é Não. foda, tá fazendo séries, nossa. Não, mas aumentou pelo seguinte, chega uma pessoa lá, um Ministério Público, e quer que a gente faça tal coisa conforme apareceu no tal episódio. Aí é foda. Entende? Não dá. Porque às vezes você chega assim, a impressão digital é delicada. Você não vai ter uma impressão digital, às vezes, numa determinada superfícies. Né? Então, às vezes, é normal você chegar numa casa que teve um latrocínio ou um roubo e não tem impressão digital. Acontece. Existe crime perfeito? Aí eu pergunto o seguinte, o que é o crime perfeito? O cara vai, invadiu a casa de alguém, roubou tudo, matou a pessoa e saiu e... Nunca foi pego. Nunca foi pego. Ó, então, Gastou esse dinheiro, ficou feliz, deu certo pra ele. olha, vamos botar assim, ó, um crime perfeito, vamos botar na minha área, né? Sim. Homicídio, morte matada. Morte matada. O crime, se a gente interpretar o crime perfeito como algo que foi planejado, olha, vou matar aquele cara, eu vou planejar o crime perfeito. Eu acho que é muito difícil, É. extremamente difícil. Agora, se eu estou caminhando na rua, uma rua de pouco movimento, hoje tem muitas câmeras, né? Vamos botar com uma deficiência de câmeras na região, eu esbarro num cara, o cara fica brabo porque esbarrei nele, ele me mata e continua o caminho dele. Não foi planejado, Não. mas é um crime de difícil... Um acaso da vida. O acaso da vida é de difícil solução. Com muita. Como, muita. entende?
Então Como aí vai é solucionar difícil. isso? Vai falar que- Aí o cara falando que ele levou um tiro na perna e depois o cara tentou dar um tiro na cabeça dele e ele se fingiu de morto. E ele levou realmente o tiro. Sim, mas foi uma autolesão. Ele se atirou. E isso você analisando... Eu falando. É tipo o seguinte, tinha 4 perfurações na bermuda, tá? E só entrada e saída na perna dele. O que aconteceu? O cara foi dar um tiro, ficou com medo, né? Eu vou pegar bem no cantinho. Pau, errou, só pegou a bermuda. Aí ele pegou outro e pau, aí acertou o canto da perna. Né? Então, Ele também não queria se machucar muito. Claro, é claro. Aí eu fiz a bermuda dele havia sido cortada no atendimento do pronto-socorro. Eu costurei a bermuda. Você costurou a bermuda? Eu costurei a bermuda. Aí eu enchi ela de papel, porque é o seguinte, para você ver um ângulo de disparo, tipo assim, tem um ângulo aqui, né? Aham. Se a bermuda estiver vazia, tá? Entrada e saída, tá? O ângulo tem que ser assim, né? Para pegar os dois. Eu enchi toda ela de papel. Como se fosse uma perna. Mais do que fosse uma perna, para diminuir esse ângulo. Quer dizer, a pior situação. Né? Para um atirador, vamos colocar assim. Então eu enchi toda a perna. O cara, para dar o tiro nele, para dar aquele entrada e saída na perfuração da bermuda, a 1 metro e pouco o cara tinha que atirar dessa forma para dar as perfurações. Naquele ângulo ele tinha que estar longe, erguer a mão. Não, se ele tivesse a 2 metros, ele tinha que subir numa cadeira. Né? Então era impossível. Era impossível de alguém dar um tiro e atingir a perna dele, fazer aquele furo entrada e saída naquele ângulo. Você comprovou isso tudo e mesmo assim o cara foi solto. Alegando o quê? Advogado não, do cara, mas o que acontece? Eu não participei do julgamento. Você só entende? fez o seu, né? Eu fiz a parte técnica, aí eu fiz uma relação de triângulos, não sei o que a gente tem que... Infelizmente tem que ir na matemática, às vezes o cara não entende nada de matemática, né? Não culpando, mas a formação de direito não tem matemática. E o cara foi solto. Uma mulher na casa, tá? Morta por pancada. Eu falei, me examinei, uma mulher, olha, ela foi morta por alguém que conhecia ela, conhecia a casa, frequentava a casa e usou como arma um objeto pesado de forma arredondada. Tá? Aí cataram o cara. Era um ex-namorado da menina, da mulher, tá? Usou um cano. Nossa. E na fuga, depois ele deixou num bueiro, não sei o que ele tocou na fuga. Então tudo aquilo que eu tinha falado... Bateu. Né? É claro, gente, olha, não, eu vou falar assim, olha, não, é por isso. Eu não posso. Entende? Porque mas tem uma coisa que eu fiquei curioso, não sei se você pode falar. Por que você sabia que era alguém que conhecia a casa? Não tinha arrombamento? A casa estava arrumada? Quer ver, ó? Vou dizer assim, ó. Um ladrão, tá? Ele tem a preocupação de fechar a porta quando sai da casa? Nem fodendo. Ele quer sair o quanto antes, né? E se ele fecha? Ele, tipo assim, ele já premeditou um pouco mais, né? Ele tava com tempo. Não, Claro, que existe o seguinte, pensar com a sua cabeça. Existe o teu subconsciente, tá? Não é uma coisa que você pensa, Tá, você se ele faz. fecha, ele é da casa, né? Ele conhece, por quê? Nossa, Apesar de ele cometer um crime de homicídio, ele ter roubado, ele quer preservar o patrimônio da pessoa que ele matou, que ele roubou. Então ele tranca. Pô. Tanto é que aí dentro da conversa, né? Ele falou, não, que eles passaram lá de noite, deixaram o Andrés na Lan House, passaram lá, porque a Suzane ia fazer aniversário, então ela foi pegar dinheiro para eles irem para um motel. Tá? Aí o Daniel, né? Prova técnica, leva a nota fiscal. Do motel? Do motel. Eu não tenho nota fiscal, acho que nem das TV que eu comprei, irmão. Não, mas imagina se ele levar a nota fiscal. Não, a gente foi pro motel, tá aqui a nota fiscal.
Eu brinco, né? 001, né? Muito Porque ninguém- estranho, É mano. a primeira que pediram. Eu acho que chega pra atendente lá, eles pedem nota fiscal, isso é um instrumento erótico novo? Né? É, porque A mulher não um sabe. motel não que eu já vi isso na minha fatura do cartão, mas geralmente fatura de motel é outro nome, é outra coisa. Não, mas eles foram pagar em dinheiro. Ah, Mas você vai pegar nota fiscal? pra quê? Dá nota fiscal que eu Quem quero. precisa comprovar que foi transar? Não, mas ele disse assim, olha, eu fui no motel, chega lá e checa, tá a placa do carro, tá, deixei o RG. Tem qualquer outra prova. Mas não levar nota fiscal, pelo amor de Mano. Deus. Aí eles saíram da loja, o cara pegou e ligou pro pessoal do distrito. Na hora. Na hora. O caso tá famoso, pô. Entende? Olha, chegou um cara aqui cheio das tatu, né? Meio estranho, me pagou à vista em dinheiro, uma moto assim, assim, assado. Os caras vão ver quem é o cara, irmão do Daniel. Se matriculou no crime, né? Caramba, ele se colocou no crime. E como que foi isso? O crime foi para pegar esse dinheiro dessa mala? Foi isso? Não. É que eles acertaram o seguinte: tudo que fosse subtraído no dia do crime É dos seria do Christian. Ah. As joias, dinheiro. Ele deve ter coisa- colocado essa condição pra participar. Aí o que ficaria com o Daniel e com a Suzane? Os bens patrimoniais, os carros, a casa, a chácara, que realmente valiam mais. Né? Meu Deus, Mas o que cara. teria sido subtraído era parte do Christian dentro da situação. Então ele ficou com dinheiro, com joias, com não sei o quê. Se emocionou, foi comprar uma moto. Se emocionou e foi comprar uma máquina. Esse aí eu vi também. Esse- né? Então, o da Elise foi mais difícil de concluir do que da Suzane? É que o da Elise, assim, na época, o que aconteceu? Para nós chegou para fazer um exame que estava ainda sobre certo sigilo, né? Que existe apenas a suspeita da participação da Elise no caso do desaparecimento do empresário. Porque o que aconteceu? O DHPP trabalha na cidade de São Paulo. As partes do Marcos foram encontradas em Cotia, Grande São Paulo. Só que já estava o zum de um oriental empresário desaparecido. É um puta empresário. E aí, então, o legista fala que foi chegando as peças, quando chegou a parte da cintura, né? Que ele viu, assim, a cueca, sabe? Pô, isso aqui não é uma cueca de um Zé Ruela, que nem a gente, que... Tá, era uma cueca boa. É uma cueca boa, né? Só, isso aqui não é cueca Zé Ruela. Aí ele viu, chegou a cabeça, o cara é oriental. Então, é um empresário oriental desaparecido. É ele. Vamos ver, né? Né? E aí fica com a suspeita de que a Elise teria matado ele. Porque o que aconteceu? Ela era a grande suspeita do crime ou não? Desde o começo? Sim. Tanto é que é o seguinte, porque o que acontece? Ela falou que o Marcos tinha viajado, pegou o notebook dele. Ela respondeu e-mails, isso eu vi. E-mail, mensagem, não sei o que o Marcos tinha viajado. Para você identificar da onde saiu esses e-mails, qual é a rede que esse notebook está ligado, é fácil. E era uma rede da Zona Norte. E ela falando que o cara tinha viajado. E ele respondendo e-mail da Zona Norte. Na Zona Norte. A casa deles era na Zona Oeste, mas ela ia num padre, numa paróquia, de uma igreja, que era na Zona Norte. Então, provavelmente, de algum lugar desses aí, que ela pegava o notebook e mandava mensagem. Então, ela estava como suspeita já disso aí. Existe um plantão. Então, você está... vamos dizer, hoje nós estamos aqui, tem um perito de plantão. O que cair para ele lá, ele vai ter que atender. Qualquer bucha. Vamos dizer, se ele está no DHPP, caiu uma ocorrência para o DHPP, ele vai atender. Seja o que for, se for um crime na rua, simples, sem vestígio, sem nada, ou se for um latrocínio, uma mansão, que não sei o que, é ele que vai atender. Né? O perito está de plantão, o local é dele. Uhum.
Pode até, de repente, pedir se ele acha que tá muita coisa, pedir apoio, mas o local continua sendo dele, apesar de ter apoio. E aí eu tava pra variar, né? Tava de plantão com a Thelma. E a Thelma tem um pavor de fantasma. Esse negócio, falou em espírito, ela treme. Porque eu imagino que esses lugares eles têm uma É. energia muito pesada. Aí eu tô lá, era também que a gente chama de podrão, né? Quer dizer, a pessoa já em putrefação, não tem muito que tá Eu fotografando. jurei que você tava falando de lanchonete. Né? Aí, não, podrão um pouco mais cheiroso. Né? E aí eu falei, Thelma, vambora, Thelma. Aí daqui a pouco, de novo, e eu olho de novo, não tem nada atrás de mim, da minha perna. E eu, Thelma, vambora. Aí ela, puta que pariu, Você salada. tava com medo, né? Não, pra mim é de boa. Vambora, porra, tem alguém me Né? cutucando aqui. Aí eu chamei a Thelma e falei, puta que pariu, salada, o que você tá me apressando? Que não sei o quê. Aí eu falei que tinha acontecido. Por que você não falou antes? Se tivesse falado, já tava lá na viatura te esperando faz tempo. Vambora, pô. Ela tava lá tirando foto. Pô, salada, deixa eu tirar minhas fotos. Sai Sabe? fora. Então esse foi o único caso sobrenatural que você acha que rolou. Eu tinha uma colega, ela passou 15 anos trabalhando comigo, não sabia o meu nome. Só sabia o salada. Mas salada é muito bom. Salada é gostoso. Olha, ó, ficou até nervoso aí, ó. Deve ser gostoso sim. Eu falei que a salada, eu pensei assim, vou falar que a salada é de pepino e tomate. Já tá caindo lá. Tá? Porque todo mundo que começa a trabalhar sem uma formação, muito jovem, a vida é difícil, extremamente difícil. Não é fácil. Tá? Se ela optou pela prostituição, foi por uma opção dela. Porque tem muita gente que passa essas dificuldades e não vai pro lado da prostituição. Uhum. Tá? Se ela tinha uma vida com um relacionamento que fosse abusivo por um cara que traía ela, que saía com prostitutas, porque ele era o que a gente fala, normalmente a gente fala, ele é putanheiro. O cara gostava de prostituta, né? Tanto é que ele era casado, conheceu Elise, pagou uma fortuna para Elise tirar o site dela do ar, para ficar exclusiva dele. Aí separou e casou com ela. E ele tava fazendo o mesmo caminho com uma outra pessoa. Com uma outra prostituta. Tá. Então daí tá a raiva dela. Aquilo que ela fez era aquilo que ela estava passando. Eu sempre tive curiosidade pelo lado espírita. Entende? E aí não a profissão, mas a minha vida acabou me levando para tentar trabalhar dentro dessa espiritualidade. Mas foi a profissão? Não, fui eu. Eu sempre tive assim a curiosidade. Mesmo antes de ter qualquer conhecimento, qualquer envolvimento, eu sempre tinha curiosidade de mediunidade, como é que funciona, como é que não sei o quê, como é que é o outro lado, Porque existe aquele ditado que ninguém leva fé. Entre o céu e a terra existem mais mistérios do que compreende a nossa vã filosofia. Então nisso aí entra a espiritualidade, entre o Todo-Poderoso e nós... Os mortais. Os réis mortais, tem tanta coisa que a gente não vê. Não consegue explicar. Né? Porque às vezes eu vejo tipo o caso que eu contei, que o cara foi inocentado e tinha provas para que ele fosse condenado, né? Se tivesse um perito contratado por uma acusação, entenderia o laudo e ia defender que realmente aquilo ali não foi Porra, então se eu sou... Eu não sabia disso. Então se eu sou da acusação, eu faço parte da acusação, eu posso meio que contratar um perito particular? Pode. Salada, muito obrigado, meu irmão. Obrigado, de verdade. Eu queria que todo mundo que gostou desse papo seguisse o Salada, a rede social dele tá aí na descrição, tá bom? E, mano, espero que você tenha gostado desse papo. Deixa o like, se inscreva no canal. Você quer falar alguma coisa antes da gente encerrar? Olha, eu só posso falar. Um grande abraço a todos. Obrigado. Tá? Para vocês aí, um parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. E eu agradeço sempre a oportunidade de estar expondo um pouco o trabalho do perito. Que todo mundo, as pessoas só veem assim, a gente, sabe, é bom, não. O trabalho de perito é... Foda. Fudido. Trabalha demais, trabalha pra caralho, sabe? E muitas vezes não é reconhecido, vai ser questionado, e você tem que ser sempre ter a certeza daquilo que você está falando, porque sempre você vai ser questionado nas coisas.
né? E trabalha muito. Não é essa magia de podcast, não sei o que. O negócio é a gente tira o sangue da gente no serviço. Então as pessoas que querem seguir a carreira tem que ter essa ciência. Se preparem. Se prepara porque o barato é louco e o processo é lento. Muito. Rapaziada, curtiu esses melhores momentos? Então vem aqui embaixo, se inscreve aqui nesse canal. Esse canal é oficial nosso do Podpah, certo? Dá o like, se inscreve e aguarde os próximos. Dignidade sempre!